Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a graça e a paz esteja com você mais uma vez. Esse é o programa Novo Alvorecer, chegando para te abençoar no nome do Senhor Jesus. Uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, em Caratinga, Minas Gerais. Rua Princesa Isabel, 52 é o endereço da nossa igreja. Você que nos acompanha pela internet fora aqui da nossa região, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja, acesse aí os nossos portais na internet, www.adcaratinga.com e www.projetosemeadores.org, tá certo? Hoje o programa é com o conteúdo da lição de escola bíblica dominical e nós estaremos aqui aliançando dois assuntos na cabeça de muita gente complicadíssimos. Estaremos falando aqui sobre ética cristã e política. Tem gente que diz que política e religião não se discute. No programa de hoje nós vamos fazer as duas coisas. Nós vamos falar aqui sobre a política do ponto de vista cristão, do ponto de vista da nossa religião, vamos colocar assim. Não saia daí então, porque o programa de hoje promete. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Continuando então o programa Novo Alvorecer, comigo aqui no estúdio o irmão Joás. Tudo na paz. Tudo na paz. A lição de hoje é a lição de número 12, que estaremos estudando neste próximo domingo, dia 17 de junho de 2018. O tema é ética cristã e política, como eu já falei na abertura do programa. O texto áureo da nossa lição de hoje está em Romanos capítulo 13, versículo 7, que diz: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem temor, temor, a quem honra, honra. Verdade prática, o resumo da lição em uma frase, diz que a política faz parte da vida em sociedade. Como o cristão não vive isoladamente, ele deve ter consciência política, sendo sal e luz deste mundo. Foi o que Jesus ensinou em Mateus 5. O texto que nós estaremos baseando o assunto de hoje é o texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo de número 7, tá certo? Que aí até o último versículo aí é o que eu já citei aí, versículo 7 do capítulo 13 de Romanos. Certo, Joás? Isso aí. Então, o assunto que nós trataremos aqui, eu disse que é um assunto complexo no início do programa, né? Num contexto desse que nós estamos vivendo aí, a situação de momento da nação é uma situação aí de descrédito com a classe política, né? Mas nós entendemos que mesmo com o momento que nós estamos atravessando, não é possível viver em sociedade sem a política, até porque aí vem ela mais uma vez, não é uma campanha eleitoral, ou em outra forma de expressar, uma outra campanha política, né, para uma eleição aí de cargos aí, desde deputado estadual até a presidência da República. Na introdução, o autor diz aqui que as escrituras registram uma liderança política de grandes personagens bíblicos, e aí cita José, cita Esther, né? E contudo, apesar desses exemplos, durante muito tempo, a política no meio evangélico, nós vamos falar do nosso meio, foi algo satanizada ou demonizada, né? E aí, como que você começa a fazer a abordagem então do assunto? Vem falar de política comigo, não, eu sou crente, né? A gente cresceu ouvindo esse tipo de coisa, né? E talvez por isso, né? Os ímpios, eles dominam o cenário político hoje, né? Uhum. Talvez porque o meio cristão, não vamos falar só de nós evangélicos, né? Você não vê, um país maioria cristã, né? Você não vê nem muito pastor, nem muito padre envolvido com política, né? Você não vê muito deputado, governador, né, senador da República. Você não vê padres, pastores, né? É até raro. Pastores, às vezes, até se envolvem um pouco mais, né? Então, a gente, padre, muito pouco.
Então, não vamos falar só de nós evangélicos. O meio cristão no Brasil foi omisso durante algum tempo, né? Hoje está despertando, né, para a política, para o envolvimento político, né? Para abrir os olhos para isso, né? Que isso, fechar os olhos para isso trouxe muito prejuízo para todos, né? Não só para nós, mas para a nação como um todo. Né? Certo. Aí no primeiro tópico da lição, a perspectiva bíblica da política, o autor aqui coloca o seguinte, que as escrituras mostram que Deus se relaciona diretamente conosco em todos os aspectos da vida. Isso significa que ele intervém em nossa jornada diária, pois o Pai Celeste trabalha para aqueles que nele esperam, Isaías 64:4. E isso aí inclui também a questão das autoridades, né? E tem um texto aí que eu não concordo em partes com a interpretação que normalmente nós ouvimos aí. Não é que eu discordo do texto, mas eu discordo do aspecto, né, de interpretação que muitos dão ao texto, porque não há autoridade que não venha de Deus, que as autoridades foram constituídas por Deus, que é o texto de Romanos 13:1, que está na nossa leitura bíblica. Talvez a gente entenda do mesmo jeito, né, que a autoridade que Deus deu não foi para a pessoa que está no cargo, mas para a função, né? Para a função em si. Né? Jesus chegou a dizer para um governante romano, né, você não teria autoridade nenhuma se meu pai não tivesse te dado. Né? O texto de Daniel aqui vai dizer que Deus governa sobre tudo. Né? Tem pessoas que governam pessoas, mas Deus governa sobre todos. E ele estabelece reis e tira reis. Né? Então, quem está no controle de tudo, né, ele controla até essas autoridades, que foi ele mesmo que constituiu. Né? Certo. O segundo subtópico aí, Deus levanta os homens que o glorifiquem na política. Os exemplos da Bíblia são abundantes, né? Destaca aí de novo aí o José do Egito, né? Que ficou conhecido, né, como José do Egito, a rainha Esther, também Daniel, né? Essas três pessoas se colocaram à disposição do Senhor por intermédio dele e providenciaram o escape para o povo de Deus. E aí, sem dizer ainda do exemplo dos outros reis, né? Nós temos aí o exemplo aí de Davi, de Salomão, né? Embora Salomão tenha passado por um declínio muito grande durante um período da sua vida, mas a gente entende aí que a história dele, no geral, foi uma história interessante e que glorificou ao Senhor, e que levou a nação aos pés de Deus, aquele negócio todo, e tantos outros, né? Foram autoridades importantíssimas, né, para o bem da nação de Israel. Essas citadas aqui, né, José, Esther, Daniel, né, tiveram um papel chave para libertar o povo de Israel de ser exterminado em alguns momentos. Né? E Deus, ele faz isso, ele usa pessoas nesses cargos de autoridade para cumprir o propósito dele, para uma nação, para um povo específico, né, para um grupo de pessoas. Né? Tudo tem um propósito de Deus. Né? Então, isso traz esperança para nós, brasileiros, né? Que a situação que a gente vive hoje, se a gente pensar que ainda tem um Senhor no trono, olhando para nós, né, que ele pode levantar alguém para mudar essa situação, pelo menos para começar uma mudança, né? Então isso traz esperança para nós. E que não seja a partir do caos, né, Joás? Porque alguém costuma dizer assim, o negócio vai piorar demais para lá na frente melhorar. Esse negócio é complicado, porque Deus trabalha a partir do caos. É muito complicado você dizer isso, né? Que para Deus melhorar um negócio, a coisa tem que piorar demais. Talvez não seja assim, né? Talvez Deus só precise de alguém disposto na posição certa, né, para começar a mudar as coisas. Né? Gente disposta a ver mudança, gente clamando por mudança. Né? Tem uma profecia, né? Se o meu povo, que Crônicas, se chama pelo meu nome, segundo Crônicas 7:14, né? Se me olhar, orar, se converter dos seus maus caminhos e me buscar, né? Eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Né? Promessa, né? Então Deus não está alheio a tudo que está acontecendo conosco, né? Com a nossa nação,
no nosso meio político. Deus não está alheio, né? Certo. Precisa que alguém interceda e também precisa que alguém se coloque à disposição para Deus usar. Se coloque na brecha, né? É. Vamos lá, o Estado e a política, para a gente caminhar aqui dentro do assunto. O Estado tem como função garantir, por meio de políticas públicas, as condições necessárias para a vida digna da sociedade, ou pelo menos deveria ser assim, né? A palavra de Deus diz que as autoridades instituídas são para disciplinar as obras más e enaltecer quem faz o bem. Isso aqui é um ponto-chave de Romanos 13. Né? É Deus que levanta a autoridade. E para quê? Né? Por que Deus estabeleceu o Estado como autoridade sobre as nações, sobre a nação? Por exemplo, olhando para a nossa situação no Brasil. Né? No Brasil, a gente fugiu um pouco desse papel do Estado aqui, que é disciplinar o mal e enaltecer o bom. Né? Parece que houve uma inversão. Aquele que faz o bem tem que ser enaltecido pelo Estado, isso é função do Estado. E aquele que faz o mal é para ser corrigido pelo Estado. Então a Bíblia talvez seja minimalista com relação ao Estado nesse sentido. Né? No Brasil a gente vê um Estado enorme, né, que se mete em tudo, se envolve em tudo, quer controlar tudo. Né? Não precisa citar exemplos, são vários. Né? Quando a Bíblia diz que a função do Estado é só isso. Punir o que pratica o mal e exaltar o que pratica o bem. Mas esse envolvimento do Estado aí em tantas áreas não se dá por razão das leis? Sim, mas as leis... Por exemplo, se a função do Estado são essas duas, sendo bem minimalista, né? Essas duas não são tão minimalistas assim. Porque se ele vai criar leis, ele vai criar leis no sentido de exaltar o bom e de punir o mal. Né? O cara cometeu um crime, ele tem que ser punido. Não dá para admitir o que acontece todo dia no Brasil. O sujeito passa a noite na farra bebendo, enchendo a cara de álcool e vai e mata um adolescente, igual aconteceu ontem lá em São Paulo. Né? E não acontece nada com o cara. Não acontece nada. Né? O sujeito mata no trânsito e não tem lei que puna ele. Né? O Brasil é fraco nisso, porque o Estado é grande em muita coisa e aonde ele precisa atuar, ele não atua. Omite, né? Por último aqui, o Estado e a Bíblia. O Novo Testamento retrata o Estado como um instrumento ordenado por Deus, assim como os que resistem ao Estado afrontam a Deus. É o que você está dizendo. Nesse contexto, o Estado é servo do Altíssimo para aplicar a justiça. Logo, ele é o problema para os que fazem o bem, ou melhor, não é problema para quem faz o bem, mas para os que praticam o mal. Assim, é lícito, então, pagar impostos ao Estado. É lícito, porque os impostos vão servir para o uso do Estado nesse papel dele de punir o mal, o malvado, aquele que pratica o mal, né, no sentido de praticar o mal. Né? Aquele que rouba, aquele que mata, aquele que fere o inocente, aquele que estupra, que comete qualquer crime que seja, ele tem que ser punido pelo Estado. Certo. Então o dinheiro dos nossos impostos é aplicado nisso. Ou deveria, né? Deveria ser. Deveria ser, tá certo. E no Brasil são 5 meses de trabalho só para pagar imposto. Para pagar imposto. Tá certo, vamos dar uma pausa aí, porque senão a gente sai das linhas. Vamos lá, a gente vai dar uma pausa e a gente volta já. Voltando então com o programa novo, alvorecer agora para o segundo tópico da nossa lição, irmão Joás, a separação do Estado da Igreja, uma herança protestante, é o que diz o tema aqui desse segundo tópico. O conceito de Estado laico é compreendido como a superação entre o Estado e a Igreja. Separação entre o Estado e a Igreja significa que um não pode interferir nas atividades do outro e vice-versa, e isso dá-se então a um princípio de herança da Reforma Protestante. Aí nós temos aqui um pequeno histórico, né? A gente volta lá na lástima do ano 300, não é? Isso. Começando aí no 313, quando
Constantino, não é? E Licínio, né? Imperadores romanos do Ocidente e Oriente, respectivamente, promulgaram o Edito de Milão. O decreto otorgou liberdade e tolerância religiosa aos cristãos no Império Romano. E aí a gente vê o imperador Teodósio decretou em 380 o Edito de Tessalônica, estabelecendo o cristianismo então como religião oficial do Estado. Se fosse até aí, tudo bem. O problema é que acabou impondo, né? Parece que não tem problema nenhum, né? Parece que é uma coisa boa, né? A igreja no comando. Né? Mas a história mostrou que não foi nada bom, né? Tanto que a igreja perdeu a sua essência, né? A essência do evangelho, do cristianismo puro e simples, né? Parafraseando aí o C.S. Lewis, né? Foi ficando de lado, né? A igreja começou a se voltar mais para o poder, né? E deixou o evangelho de lado, o verdadeiro evangelho. Isso não foi nada bom para ninguém. Porque aí, na verdade, passou então o Estado ditar as regras da igreja, né? O que se faz, o que não faz, aquele negócio todo. Isso. E aí nós temos tudo. Né, aí nós temos um perigo iminente hoje, que é o Estado, através dos seus órgãos regulatórios de ensino, aplicando o que estudar para uma formação pastoral. Isso também seria casar o Estado novamente. É uma lástima, né? É uma lástima. O Estado querer dizer como você deve formar o seu líder chega a ser hilário, né? Chega a ser hilário. Aí, complicado. O Estado não deve se meter nisso. A gente viu aí no tópico passado que isso não é função do Estado, né? Certo. A separação entre Estado e Igreja. Ao final da Idade Média, os ideais humanistas valorizaram os direitos individuais do cidadão e isso despertou nos cristãos necessidade de reforma da Igreja, especialmente o clero, ou seja, os sacerdotes. Né? Aí a gente tem, volta aí, né, no tempo aí de 1517, no ápice da Reforma Protestante, na verdade que a Reforma explodiu nesse tempo, né, 1517, mas foi um movimento iniciado muito tempo antes, né, quando Martinho Lutero, nós passamos aqui lições falando a respeito disso, né? O monge Martinho Lutero rompeu com o catolicismo romano e foi aí a partir da Reforma Protestante que paulatinamente os conceitos de liberdade, tolerância religiosa, de democracia e de separação entre igreja e Estado foram alcançando o status então de direitos fundamentais. Uma das boas heranças da Reforma, né? Essa separação da igreja e Estado, né? A gente viu que começou lá no final do terceiro século, no início do quarto século, né? Perdurou até... E veio até 1500, já pensou? Quanto tempo? Aí a essa altura já não sabia se diferenciar o que é Estado, o que é igreja, já estava tudo misturado, né? Nesse tempo de Lutero aí já estava uma coisa assim que não dava para distinguir o que é igreja e o que é Estado. Estava tudo uma coisa só. E você vê o legado desses anos aí de união, Estado e Igreja, né? Se for olhar o andar da história, você vai ver quantas atrocidades foram cometidas em nome de Deus, né? Quanta coisa terrível, né? As cruzadas, as arenas, as torturas, não é? A Inquisição, não é? Terrível, né? E a Reforma veio pegando onda no iluminismo, né? Os ideais aí de igualdade, liberdade. E gerando aí para as pessoas os direitos fundamentais básicos, né? A gente vê que os países de maioria protestante, ou que teve uma grande influência deles, são os países mais democráticos, né, do mundo, né? A gente tem aí um exemplo disso aí, os Estados Unidos, né? E alguns outros da Europa e por aí vai, né? Estados Unidos é um exemplo de democracia, né? Democracia lá é democracia de fato, né? Funciona, né? A gente sabe que não tanta gente que entende de política diz isso, né? Não é o governo ideal, mas a exceção de todos os outros é o melhor, né? Onde o sistema ainda funciona, né? E o modelo de Estado laico brasileiro,
É aqui que muita gente se esbarra. A Constituição do Brasil outorga ao cidadão plena liberdade de crença e garante o livre exercício dos cultos e liturgias, além da proteção aos locais de adoração, que é o artigo 5º da nossa Constituição, que dá para o camarada a liberdade de culto, inclusive se ele não quiser cultuar nada. Exato. Né? Só que aí nós temos um problema de muita gente que não quer cultuar nada e quer privar o outro do direito de cultuar o que ele quiser cultuar. Não é? Embora o Estado brasileiro seja laico, ele não é ateu. Desde os primórdios, o ser humano tem a necessidade de cultuar a Deus. Eu queria que você falasse pra gente aqui no que ainda sobra pra gente aí nesse 1 minuto. Por que Estado laico, o que é Estado laico e por que é laico e não é laicista? É laico no sentido de um não se meter no papel do outro, não se envolver no papel do outro. Né? O Estado não se envolve nas questões da igreja, a igreja não se envolve nas questões do Estado. Eles dialogam entre si, né? Eles mantêm um diálogo, mas sem querer ditar regra um para o outro. Se fosse laicista, seria o Estado não quer nem saber falar, não quer nem ouvir falar de igreja. Seria isso. Né? O Estado não quer envolvimento nenhum, não quer nem que se mencione religião nenhuma, né? Aí seria um Estado laicista. E que fazendo parte do governo também alguém que não estivesse ligado a... de jeito nenhum. Né? Certo. Ok, beleza. Então tá aí. Então o Estado brasileiro é laico e não é laicista, ou seja, dialoga sem a interferência um do outro, de um querer ditar a regra do outro, o que quer dizer também que alguém que faça parte da igreja pode fazer parte também do Estado sem que misture as regras. E o Estado tem que garantir a liberdade do católico fazer o seu culto, do crente fazer o seu culto, do cristão evangélico, do umbandista fazer o seu culto. O Estado tem que garantir o direito. Né? Ele não pode alguém chegar e privar essas pessoas de fazerem o culto delas e o Estado fingir que não viu. O Estado tem a obrigação de punir quem age dessa forma. Garantir certo. A liberdade de culto. Nós vamos ao intervalo e eu vou voltar com você numa pergunta dentro desse assunto aí pra gente prosseguir. A gente volta já. Continuando o programa Novo Alvorecer, eu fiquei devendo uma pergunta para o Joás no bloco anterior. Joás, quando nós falamos aí da questão do Estado não se meter com a igreja e nem a igreja se meter com os ritos do Estado, né? Como que fica a questão aí, por exemplo, aí, aplaudida por nós, inclusive eu faço isso, quando a gente vê, por exemplo, um representante aí dentro do legislativo, né, seja aí deputado federal, deputado estadual, vereador, alguma coisa assim, defendendo bandeiras de cunho religioso, como por exemplo a gente vê muito aí essa discussão aí, né, a questão da homossexualidade, e não pode, ou pode, não sei o que, um defende para lá, outro é contra, aquele negócio todo, e a gente tem esses que defendem isso aí. Como que fica? Já que é uma defesa de interesse, pelo menos assim, dito por muita gente, que seria de interesse religioso. Nós somos uma república, né? O deputado, ele representa um Estado, né? Então ele está lá, seja ele padre, seja ele pastor, seja ele pai de santo, seja ele qual a religião que for, ele tem que defender os interesses dos cidadãos do Estado que votou nele. Certo. Ele não tem que defender os interesses da religião dele. Né? E esses pontos aí são pontos, digamos, filosóficos, né? Até. Não é questão de interesse de uma maioria. Né? Muitos desses assuntos aí são até de interesse de uma minoria. Né? Então, vai ter quem fala um ponto de vista, vai ter quem fala ou defenda outro ponto de vista, mas o sujeito, enquanto deputado, por exemplo, ele tem que defender o Estado dele. E defender a maioria do povo. É isso. Que aí você queria dizer, então, que a maioria não quer ser homossexual. Nós somos uma república. Parece que não, né? Bem.
Vamos lá então. Como o cristão deve então lidar com a política? O cristão precisa ter o cuidado com a politicagem, seria essa a visão? Ou seja, o perigo da politicagem, ou seja, de transformar, por exemplo, o altar da igreja num palco de político, ou num palanque político. Seria essa a ideia, então, de evitar esses exageros. A politicagem, né, o cara que age assim, ele tá agindo mais por interesse próprio, pessoal dele, né, interesse dele, do que por interesse da população. Quem faz politicagem está interessado no seu bem, no seu enriquecimento, que é o que a gente tem visto aí, né? Mandar dinheiro para a Suíça, investir em joias, em coisas do tipo para esconder dinheiro, né? Dinheiro em mala, dinheiro, né? Na meia, e esse tipo de coisa. Né? Isso aí é politicagem. Né? O cara não está defendendo o interesse do povo, está defendendo o interesse dele. O perigo dos atos de politicagens é envolver os cristãos em descrédito, né, e colocar o evangelho também em descrédito. Aí tem um ensino de Paulo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 6, quando ele diz que não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, comunhão de luz com as trevas, e que concórdia há entre o Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? Pois é. Quando você vê um cristão envolvido nessa coisa aí de politicagem, né, é complicado, porque ele traz isso aí, essa vergonha, né, esse escândalo, né, para o cristianismo em si. Né? O cristianismo, a igreja está sendo escandalizada por causa de né, que está agindo por interesse só dele. Né? Ele não representa a igreja em si, né? Mas todo mundo, quando alguém, um deputado da bancada evangélica que seja, ou né, não fala que o deputado tal foi mais um deputado pego em escândalo de corrupção, fala que é um deputado evangélico, né? Vai falar assim, então vai trazer escândalo para o evangelho. Então a gente tem que ter, outubro está chegando, a gente tem que ter muito cuidado, né, na hora de votar. Avaliar o histórico, avaliar... Votar no sujeito só porque é da minha igreja, complicado, né? Então, seja, precisa avaliar o quê? Dentro da sua visão. O histórico do camarada, ele tem uma reputação ilibada, ele tem um histórico político ou não. Se não tem um histórico político, qual é a história dele? Ele é uma pessoa de família, ele é uma pessoa que tem ética, tem conduta ética, moral, conduta cristã, né? Ele age, ele é guiado pela palavra ou ele é guiado pelo dinheiro, né? Esse tipo de coisa, né? O histórico. Certo. Aí o grande problema de muitos é que acabam, por exemplo, quando chega na época da eleição, acabam votando por interesse pessoal dentro aí dessa politicagem. Ou seja, o cara acaba vendendo o voto dele, que no Brasil é crime, né? Venda de voto, tanto a venda quanto a compra é crime. Então o que se espera de um político que compra um voto? Então, é que ele vai resgatar o valor que ele investiu nisso lá na frente, de forma ilícita. Não é? E o cristão não deve fazer parte disso. Então a politicagem também não é só de quem é político. Né? Quem vota também pratica essa politicagem aí, né? Age por interesse próprio. Você me dá uma caixa d'água que eu voto em você. Na verdade, nisso aí, eu particularmente, eu vou expor aqui minha opinião. Tenho uma visão bem radical nesse sentido aí, no seguinte: com suas exceções, o político que chegou ao poder, seja ele no âmbito regional, estadual, federal, ele saiu do povo. Né? Ele não nasceu prefeito, ele não nasceu governador, ele não nasceu presidente, ele não nasceu senador. Ele nasceu no meio do povo. Então, o que chegou lá em cima foi algo que já foi criado cá embaixo. O mesmo cara que compra o voto aqui é o que já vendeu algum tempo atrás. E aí ele chega no poder desse jeito. Todo poder emana do povo. É um problema conjuntural. Como delimitar então a atuação da igreja, para a gente fechar aí? Os princípios éticos devem ser estritamente observados. O púlpito da igreja não pode ser lugar de politicagem. É verdade que a igreja precisa de conscientizar sobre a política,
mas isso não significa ocupar o espaço de adoração de pregar a palavra, então para fazer campanhas. Esse aí que é o X da questão. E a igreja precisa ajustar o foco. O povo de Deus não pode limitar-se a fazer oposição e oferecer resistência à iniquidade no poder temporal. Não pode depositar sua confiança e esperança em decisões políticas, porque a nossa esperança de fato está no Senhor. O avivamento liderado por John Wesley trouxe mudanças sociais significativas na Inglaterra, pois o mal realmente a ser combatido pela igreja é o pecado. E aí? Consciência política é outra coisa, né? Política nunca é um assunto simples, tanto é que virou tabu, né? Agora, essa coisa do púlpito aí é muito séria, né? Você já pensou José lá no Egito, né? Zafenate Paneia, né? Ele já pensou ele num púlpito pedindo vote em mim, porque eu guardei um tempo aí de alimento. É um negócio contraditório, a fome está aí, vote em mim para governador do Egito. Contraditório. Né? Não é. Né? Joás, obrigado. Deus te abençoe mais uma vez. Não é? Você de casa, a nossa gratidão por ter nos acompanhado. Eu espero que deu para tirar pelo menos um pouquinho de dúvida aí no coração de alguém. E convidamos você para participar das aulas presenciais na Escola Bíblica Dominical, numa Assembleia de Deus bem pertinho de você. Fique na graça e na paz e até o nosso próximo encontro. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.